Olá pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 5 de setembro, está no ar o Bate-Papo Esportivo. Muita informação, debate e análise sobre tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos ao destaque do programa de hoje. Cruzeiro perde para o Inter e está eliminado na Copa do Brasil. O Wilson é apresentado e estreia pelo Atlético no domingo. Nos pênaltis, Atlético Paranaense garante vaga na final da Copa do Brasil. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Queremos saber de você, torcedor cruzeirense. O que faltou para o time vencer o Internacional ontem e chegar na final da Copa do Brasil? Mande a sua opinião. Quero saber a sua opinião, Ana. O que faltou para o Cruzeiro conseguir uma vitória sobre o Internacional ontem e classificar para a final da Copa do Brasil, Ana? Pois é, eu acho que faltou organização, concentração e aí no final do segundo tempo para frente, o emocional ficou super abalado. O Cruzeiro poderia ter aproveitado o primeiro tempo para fazer o primeiro gol, mas perdeu a oportunidade. A partir daí, não conseguiu mais recuperar. Eu acho que o desespero tomou conta dentro de campo e acho também que o Rogério Ceni arriscou demais, fazendo mudanças desnecessárias para um jogo tão decisivo como esse. Tá aí, vamos conversar muito sobre esse jogo, mas você pode acompanhar agora o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral, pelo app Store, pelo Google Play, é bem simples. Baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Claro, vamos falar muito sobre esse jogo do Cruzeiro, a desclassificação do Cruzeiro da Copa do Brasil. Vamos falar dos preparativos do Atlético para enfrentar o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o outro finalista da Copa do Brasil. Muito assunto para a gente poder falar aqui hoje. Apresentar a turma. Fred Teixeira. Salve, salve, Breno. Seja bem-vindo. O que a gente pode dizer dessa desclassificação do Cruzeiro? Foi merecido para o lado do Internacional? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mais do que merecido. O Inter ganhou os 2 jogos com propriedade, tanto aqui no Mineirão quanto lá em Porto Alegre. E o Cruzeiro, a sua desclassificação já era esperada, vamos falar a verdade. O Cruzeiro chegou até as semifinais aos trancos e barrancos, quase foi eliminado pelo Fluminense, a gente tem que lembrar disso, classificou nos pênaltis, na Bacia das Almas. É um time que falta organização dentro e fora. E o treinador novo, que chegou, tem pouco tempo de trabalho, a gente sabe disso, mas também tem sua parcela específica nesse jogo. Não é a responsabilidade do Rogério Ceni, mas tem muita coisa para ser corrigida em pouco tempo no Cruzeiro. Toninho Almeida, seja bem-vindo, Toninho. Toninho é diretor, presidente aqui do programa, está sempre aqui com a gente. Ô, Toninho, tem novidade aí para a turma de casa, hein? Agora tem canal do YouTube do Toninho Almeida falando tudo sobre futebol. O primeiro vídeo foi a respeito da categoria de base, né? Se é a categoria de base nossa, tem departamento de futebol amador, de futebol da base, você tem observadores que acompanham. Depois eu falei sobre o esquema do escanteio, né? A matemática que o futebol tem. Aquele esquema que eu visualizei no vídeo, que o escanteio fica 3 jogadores para segurar 4, com o goleiro 5, com o outro que bate 6, enfim. Fica 5 na área, bem visualizado no vídeo. E hoje eu vou falar também, vou gravar, uma simples pergunta. O técnico de futebol ganha jogo no dia de jogo? Você de casa vai ficar sabendo se você acessar o YouTube lá do Toninho Almeida. Aí vai ter prosa boa e vai ter muito para você analisar seu futebol, porque o homem aqui sabe tudo de bola. E fechando a turma aqui, Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, Vinícius. Valeu. Atlético agora é o Wilson mais 10? É isso agora? Boa tarde, pessoal. Foi contratado para isso, né? Para situação de emergência e para esse jogo do Botafogo, sim o Wilson. Ele tem que ser utilizado. Eu vi muita gente criticando a contratação do Wilson,
Quando foi trazida a notícia, eu até assustei, assim, a princípio, porque não sabia a real situação do Vitor. Mas como a situação do Vitor, ela ainda é um mistério também para todo mundo, o fato que ele não volta agora, eu achei que foi uma ótima sacada do Atlético, Wilson. Em relação a custo-benefício, juntou o útil ao agradável. O Wilson estava encostado no Curitiba, é um grande goleiro, ao contrário do que muitos estão falando. O Wilson não presta, é ruim, é ídolo no Curitiba, é ídolo no Figueirense. É claro que é muito menor do que o Vitor, mas o Vitor não está jogando, não está à disposição. O Cleiton está na seleção. Então eu vi que foi uma boa sacada do Atlético. Além de ser bom debaixo das traves, é um cara que ainda tem recurso de bater um pênalti, sai jogando bem com os pés. Então acho que tem tudo para dar certo. Tá aí, vamos falar então primeiro sobre Copa do Brasil, porque saíram os finalistas da Copa do Brasil. Vamos conferir aí na tela. O Atlético Paranaense, quem diria, hein? 2-0 no Grêmio no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Todo mundo aqui no programa apostou no Grêmio, que o Grêmio ia passar, né? E aí o Atlético Paranaense foi e aprontou o Internacional 3-0 no Cruzeiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse Atlético Paranaense e Grêmio. Foi uma surpresa para você, Fred? Olha, surpresa não, Breno, mas todo mundo estava prevendo que ia ser um Grenal na final, tava toda a festa armada no Sul para ser um Grenal na final. Mas o Thiago Nunes faz um trabalho excepcional no Atlético Paranaense, com jogadores não tão conhecidos assim no mercado, nem medalhões, e mesmo tendo perdido alguns jogadores, Renan Lodge, que era um lateral esquerdo muito bom, foi nessa janela, foi vendido na última janela, e mesmo assim ele consegue repor essas peças e consegue fazer um time sem grandes estrelas funcionar muito bem. E a vibração desses jogadores do Atlético Paranaense dá gosto de ver. Jogando na arena, então, é um time muito difícil de ser batido. E encarou o desafio, foi para cima do Grêmio. O Grêmio também teve um pouco abaixo do que costuma apresentar. O Grêmio dessa temporada é um Grêmio que oscila muito e até por isso o Atlético Paranaense soube aproveitar. E aí nos pênaltis estava tudo a favor para o Atlético Paranaense, a pressão gigantesca, o psicológico nessa hora dos pênaltis é puxado. E o Atlético Paranaense soube chegar com méritos. Achava também o Grêmio favorito, mas o Atlético Paranaense fez bonito e conseguiu chegar devidamente ao seu lugar na final. Vamos conferir então antes, Vinícius, até você pode ir falando por cima, mas vamos conferir os gols aí desse jogo, dessa vitória do Atlético Paranaense. Coloca na tela pra gente aí. Diga aí, Vinícius. É legal, até pegando como gancho que o Fred falou, porque a gente pega o Atlético Paranaense do ano passado, campeão da Sul-Americana, tinha peças importantes que saíram da equipe. O Pablo, por exemplo, que era o atacante, foi para o São Paulo, saiu do time. O próprio Rafael Veiga, que era do Palmeiras, retornou para o Palmeiras. E aí pensava assim, agora desestabilizou tudo. E o Thiago Nunes consegue rearmar essa equipe com as peças que ele tinha, algumas contratações também pontuais. E o time joga da mesma forma, joga bem, consegue se igualar diante dos gigantes. E como que uma equipe como o Atlético Paranaense consegue estar na prateleira de cima, né? O trabalho é muito bem feito. É dos bastidores, a gente falou da situação do Cruzeiro, que é desorganizado fora e dentro de campo, é totalmente ao contrário do que acontece no Atlético Paranaense. É organizado fora e dentro de campo e o resultado está aí. Mais uma final de Copa do Brasil, é a segunda na história do clube, e vem de uma conquista importante. É impressionante o trabalho, muito bem feito. E é uma nova geração de treinadores, né, Toninho? O Thiago Nunes, que foi até pretendido pelo Atlético, preferiu ficar no Atlético Paranaense, foi campeão da Sul-Americana ano passado. Um trabalho que é bacana da gente ver, inclusive despontando alguns jogadores novos, né, que a gente vê o time do Atlético Paranaense sempre dando muitas oportunidades para os jovens atletas lá, né? E o Atlético ele tem escolas, né, em todo o Nordeste. João Pessoa, em todos tem uma escolinha de futebol. E tem os observadores técnicos. Mas eu gostei muito foi do Rony. Grande jogador. Ele foi do Cruzeiro, foi emprestado para o Náutico, teve uma avaliação do observador técnico aprovando, voltou para o Cruzeiro, foi vendido para o Japão, o Atlético Paranaense o comprou. É um jogador que tem a característica ofensiva. Pecava muito nas finalizações, talvez por falta de treinamento, os fundamentos. Mas o Atlético é uma escola enorme. Ela é um time que é empresa. A empresa tem suas metas, seus objetivos e seus departamentos. E o futebol tem de ser assim. Quando eu falei sobre o departamento de futebol amador e várzea, tem observador que vai acompanhar um campeonato em Betim, em Teoflotone? Não tem. Então o Atlético Paranaense ganha nisso. Em todo o Nordeste tem uma escola. E pode ser aí o primeiro título do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? A torcida lá fez uma festa danada, muito merecida ontem. E claro, Renato Gaúcho teve que, né, aceitar isso caladinho,
falar que o time não jogou bem, mas eu vou dizer, viu? O Grêmio foi mal ontem. Posso falar só um minutinho? Não Você tem um minuto, Toninho. Você falou do Renato Gaúcho. Eu fiquei decepcionado com ele. Um ex-atleta, conhecedor de campo, né? Quando você perde um back, jamais na sua vida você tem de tirar um atacante. Aí o Grêmio perdeu. Quando o Kahneman foi expulso, né? Exato. Não foi expulso um back, você não pode tirar um Mas atacante. a maioria faz isso. Não, porque, gente, faz 2 linhas de 4 e um na frente. Esse um vai segurar 2. Que a maioria, antigamente, era o ponto Pelé esquerdo. nunca fez Não, isso. o ponto direito e o ponto esquerdo era que sobrava. Eu, como técnico, jamais já aconteceu essa situação e eu nunca fiz isso. Você chama o adversário para cima de você. Você dá uma recuada no volante, faz a quarta zaga, fecha. Ali eu falei com meu filho, estava vendo o jogo. O Grêmio vai perder, mesmo que vá para os pênaltis, vai perder. E o Everton fez muita falta também, né? O Cebolinha. Bom, vamos falar no próximo bloco sobre o jogo do Cruzeiro, mas agora eu tenho uma dica para você que está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular. Faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Faça a cobertura do seu veículo com uma empresa que tem credibilidade, que vai lhe trazer confiança e comodidade. Ligue no 3972-5000 e faça uma cotação com a Bem Protege. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a derrota do Cruzeiro ontem para o Internacional.